Aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos. Vamos dar início, irmãos. Cumprimento a igreja capaz do Senhor essa noite, amém. Vamos dar início a mais essa aula. Antes vamos estar orando aqui, agradecendo ao Senhor mais uma vez, porque Deus é fiel nas nossas vidas. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, meu Deus, mais uma vez estamos aqui para te agradecer. Mais uma vez estamos aqui para aprender da tua poderosa palavra, Senhor. Sabemos, meu Pai, que tudo isso que nós fazemos aqui todas as terças-feiras, Senhor, é bênção do Senhor para as nossas vidas e com certeza nós vamos levar sempre esses ensinamentos, guardar na nossa mente, guardar nos nossos corações, meu Pai, para estar aplicando nas nossas vidas e com certeza isso vai trazer bênçãos espirituais em toda a nossa vida, nossa família, no nosso ministério, aonde a gente for, meu Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor por isso, meu Pai, porque nós sabemos que isso vai servir muito para a nossa vida e crescimento espiritual. Quero abençoar cada vida que já se faz aqui presente nessa noite, as vidas que vão acompanhar futuramente também pelas redes sociais, meu Deus, que o Senhor venha abençoando, meu Pai. As vidas que estão a caminho ainda, meu Deus, que o Senhor possa estar trazendo também em paz, em segurança, Senhor. As vidas, meu Deus, que não sabem, meu Pai, que muitas vezes não percebem a importância deste ensino, que o Senhor possa estar despertando também, meu Pai, nos ensinando, meu Deus, que isso é uma oportunidade maravilhosa, que o Senhor nos concede e nós temos que aproveitar, meu Pai, em nome de Jesus, com toda a alegria nos nossos corações, Senhor. Tome aqui as nossas vidas, meu Pai, repreenda todo mal, repreenda todo impedimento, toda palavra contrária, Senhor, e faça segundo o teu querer e segundo a tua vontade, em nome de Jesus, te agradecemos, amém, amém, irmãos. Os irmãos já podem se sentar nessa noite, e nós vamos estar estudando o segundo trimestre de 2022, segundo trimestre de 2022, tem como tema os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, Sermão do Monte, irmãos, lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, né? Os irmãos leem cada vez mais para estar entendendo cada vez mais o que Deus quer falar nesse trimestre, né? Nesse trimestre abençoado que Deus está nos ensinando muito. Vamos para a lição número 5. Os irmãos podem abrir aí na lição número 5. Lição número 5 tem o tema: o casamento é para sempre. Então veja que tema importante, né, irmãos? Tema que envolve o casamento, que envolve a família. O casamento é para sempre. Textuário está em Mateus capítulo 19, versículo 6, que vai dizer: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verdade prática. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32, é a nossa leitura bíblica em classe. O Pedro vai estar colocando e nós vamos estar acompanhando. Pode colocar, Pedro. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a, atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição,
faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Amém. Essa foi a leitura bíblica em classe. Eu vou estar lendo aqui algumas observações da minha revista para os irmãos. Nesta lição, estudaremos a respeito do caráter vitalício do casamento. Veremos que a Bíblia condena o adultério e afirma a indissolubilidade do casamento. Num contexto em que a instituição do casamento é tão atacada, apresentamos um estudo que fortalecerá a instituição do casamento e apresentará o seu caráter divino, pois foi Deus quem a instituiu. Objetivos da lição: primeiro, apresentar a condenação do adultério. Segundo, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também. E terceiro, afirmar a indissolubilidade do casamento. Todo seguidor de Jesus tem em alta conta a instituição do casamento. É uma instituição vinda de Deus para o homem e a mulher. Por isso, os valores da Bíblia que regem o casamento são opostos aos que são propagados no mundo. Então, os valores de Deus são totalmente opostos, né, a esses valores aí propagados no mundo, irmãos. Daqui a pouco vamos falar mais disso. Vamos para a introdução. Os irmãos podem ler aí na revista a introdução, onde diz assim, ó: no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo, procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal. Então, irmãos, essa lição é bastante importante, né? Porque como foi dito aqui, irmãos, Pai do Senhor, irmã Raimunda, Pai do Senhor, Ana Clara. Amém. Então, irmãos, como foi dito aqui, né? O casamento, a família, é uma instituição que está sendo muito atacada, né? Principalmente nos dias atuais. Estão querendo deturpar, né, o princípio da família e deturpar também o princípio do casamento. Quando eu estou estudando sobre casamento, essas questões que volta e meia a gente estuda, né? A gente traz para o estudo bíblico também. Aí nós vemos alguns dados sobre divórcio. E os dados sobre divórcio, irmãos, é impressionante, porque diz que a quantidade de divórcios entre os cristãos é quase o mesmo tanto, né, que a quantidade de divórcio entre os não cristãos. Ou seja, a quantidade é quase a mesma de divórcio entre os cristãos e entre os não cristãos também. Por quê? Porque o divórcio ele está sendo banalizado. Hoje em dia está se facilitando muito, né? Facilitando até na questão também do casamento. Qualquer coisa já é motivo para divorciar. Muitos até líderes espirituais estão também pregando essa facilidade toda, né? Estão querendo facilitar cada vez mais. Então esse não é o valor de Cristo, esse é o valor do mundo. Na época que Jesus pregou também lá em Mateus 19, falando do casamento, Jesus ele deixou isso bem claro. Porque no tempo de Moisés, da lei de Moisés, se estava separando por qualquer coisa. Não que era permissão de Deus, né? Não que era vontade de Deus. Era até tolerado por Deus por causa de quê? Por causa da dureza do coração do homem. Mas nunca foi vontade de Deus. Aí Jesus até falou, no princípio não era assim. É como se Jesus tivesse falado assim, simplificando para os irmãos, né? Hoje em dia virou uma bagunça, mas no princípio não era assim. Toda vez que Jesus falava, no princípio não era assim, ele estava querendo falar, a vontade de Deus nunca foi essa. Então nós víamos que no Antigo Testamento, né, tinha até pessoas ali que se casavam com 2, 3, 4, 5 mil mulheres, não é verdade? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Se era vontade de Deus, se era Deus que permitia isso aí, né? Deus até permitia, por causa da dureza de coração, permitia momentaneamente. Era uma tolerância, né? Uma permissão provisória, irmãos. Porque Deus ele pretende uma restauração do ser humano, mas por causa da dureza de coração, isso teve que ser tolerado por alguns momentos. Por quê? Porque tinha casos que poderiam até acabar em morte.
Não é diferente do dia de hoje, né? No dia de hoje tem certos casamentos, irmãos, que podem até acabar, e até acabam em morte, né? Então é a dureza de coração do homem. Divórcio nunca foi vontade de Deus. Aliás, lá em Malaquias 2, versículo 10, vai dizer que Deus, ele odeia o divórcio. Então hoje nós vamos falar muito do adultério. E é importante dizer que o ato, irmãos, o ato em si, ele começa no coração. Antes do ato, vem aquela intenção que está dentro do coração. Então nós vemos que o problema do ser humano, como já falamos aqui na aula passada, quando entrou o pecado no mundo, o problema do ser humano se tornou o quê? Aquilo que está dentro do coração. A natureza, né, humana, a natureza pecaminosa. E olha só, irmãos, como tudo começa no coração, nós vamos aqui comprovar num versículo de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Pode colocar, Pedro. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer, ó. 21 até o 23. Diz assim, ó. Não é isso não, Pedro. Meu Deus do céu. Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Não é esse. Bota o 22 para ver. 22. Mateus 7, eu peguei a referência errada aqui, irmãos. 7, 22. Não é isso não. Suzane, procure para mim, me ajuda aí. É Marcos. Pedro, é Marcos. Marcos, capítulo 7, versículo 21. Marcos, capítulo 7, Pedro vai colocar aí, irmãos, versículo 21, né? A Bíblia vai dizer o que passou a habitar no nosso coração quando o pecado entrou no mundo, né? Marcos, capítulo 7, versículo 21. Olha o que diz, ó. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, pode passar, Pedro, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Olha o tanto de coisa ruim, né, que brota do coração do homem depois que o pecado entrou. Versículo 23. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então não é o que vem de fora, irmãos. O problema não é exterior. O problema é interior. Porque às vezes nós falamos assim, né? O crente não pode ir para certos lugares, o crente não pode ir para esse lugar, não pode ir para aquele outro. Claro que tem lugares que o crente realmente, né, tem que evitar porque não convém. Mas o que vai fazer o crente pecar não é aquilo que está no exterior. Não é o lugar. O que vai fazer o crente pecar é aquilo que já está dentro dele. É a cobiça, é a intenção errada. Nós vemos o exemplo de Daniel. Daniel, ele foi deportado lá para a Babilônia. Babilônia era um país totalmente idólatra. Era um país depravado, era um país idólatra. Aí a pergunta que fica é, Daniel se tornou idólatra? Então veja que ele não foi contaminado pelo exterior. Por quê? Porque aquilo que tinha dentro dele era fazer a vontade de Deus, né? Aquilo que tinha dentro dele, irmãos, já era a essência de Deus que estava dentro dele. Então Jesus explicou bem isso. Falou, não é o que vem de fora que contamina, não. O que contamina é o que sai de dentro do homem. Então, crente, irmãos, aonde ele for enviado, né? Se ele estiver ali com a essência de Jesus, ele vai guardar essa essência sem pecar. Não é o ambiente que vai contaminar ele. É ele que vai influenciar o ambiente. É claro, né, que se a gente não estiver ali de acordo com a palavra de Deus, alinhado com a palavra de Deus, aí sim nós podemos, aí, de acordo com o curso deste mundo, né, fazer as vontades deste mundo. Agora, a Bíblia diz, irmãos, que quem está andando de acordo com o curso deste mundo são as pessoas ainda que não se entregaram a Jesus, né? Não é normal o crente andar igual o mundo anda. Isso não é normal, né? O crente, ele anda na contramão do mundo, isso sim. Aqui diz, né, que voltando aqui, vou ler um pouquinho aqui no meio da lição, da introdução, só para a gente lembrar de algo aqui, ó. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Lá em Hebreus 13:14 vai dizer que venerado seja o leito, né, sem mácula, sem mancha. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso. Aqui continua dizendo, ó, em Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32,
Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Tópico 1. Vamos para o tópico 1. A condenação do adultério. Esse tema, irmãos, de casamento, estava até falando para a Suzane. Esse tema de casamento é um tema muito amplo, é um tema muito complexo. Eu falei, dava para ficar 3 meses só falando de casamento, né? Casamento, família, dava para pegar um trimestre todinho. Então, nessa aula aqui, nós vamos fazer um resumo, mas, se Deus quiser, vai ser de acordo com o que Deus quer trazer para as nossas vidas nessa noite de hoje, né? Tópico 1. A condenação do adultério. Subtópico 1. Definição de adultério. No grego, temos o verbo, esse verbo difícil de falar, né, que é em grego, moishel. Cometer adultério, ser um adúltero. A palavra grega, né, irmão, significa isso, ó. Cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, da mulher permitir adultério, ser devassa. Então, quanto em relação ao homem, né, é cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com outra mulher, com a mulher de outro. E por parte da mulher significa permitir adultério, ser devassa. Essa é a definição. Aqui diz, biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. Então, adultério é isso, né? O homem casado vai ter relação com outra mulher que não é a sua esposa. E vice-versa, né? Ou a mulher casada vai ter relação com outro homem que não é o seu esposo. Pastor William, mas eu já sabia disso. Mas é sempre bom a gente estar trazendo, né, irmãos? Todo o ensino completo da palavra. Pai do Senhor, irmã Andréa. Pai do Senhor, irmã André. Pai do Senhor, Sofia. Amém. Então, estamos no tópico 1, falando de casamento. E nessa primeira parte que nós estamos falando de casamento, nós estamos abordando o tema adultério. Para os irmãos chegarem agora, tá bom? Para não ficarem perdidos. Estamos adotando o tema adultério. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. A idolatria, chamada figuramente... Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é a sua esposa ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Então, irmãos, não é apenas o adultério físico em si, né? A Bíblia ensina também o adultério espiritual. Todas as vezes a Bíblia fala que quem constitui amizade com o mundo constitui inimizade com Deus. Jesus Cristo, ele considera a igreja como o quê? Como a noiva, né? Jesus Cristo, ele chama a igreja de noiva. Ele é o noivo. Então, se a noiva, irmãos, estiver traindo Jesus, é um adultério espiritual, né? Se a noiva, no lugar de estar esperando o noivo, se preparando para o noivo, para se casar com o noivo, ela estiver tendo relação com o mundo, isso é o quê? É um adultério espiritual, né? Então, nós temos nosso exemplo aqui físico, mas tem um exemplo profundo também, que é esse adultério espiritual. Então, note que nós podemos, muitas vezes, até ser fiéis no nosso casamento aqui terreno, mas corremos o risco de ser infiéis, né, espiritualmente também. Então, veja que engloba muitas outras coisas também. Hoje nós vamos falar especificamente mais, né, sobre casamento, sobre família, sobre o adultério fisicamente falando, né, nessa terra aqui. Então, vamos lá. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a família. Irmãos, eu citei aqui Mateus 19. Mateus 19 foi uma situação onde Jesus ali confrontou os religiosos daquela época ali, e Jesus falou muito sobre essa questão de adultério. Falou, ó, qualquer que abandonar sua esposa, né, que se separar da sua esposa, a não ser que seja por adultério, daqui a pouco nós vamos aprofundar mais isso, que não seja adultério, relações sexuais ilícitas, comete adultério e também faz com que sua esposa cometa adultério também. Ou seja, né, se eu abandonar a minha esposa, se eu me divorciar da minha esposa por algum motivo fútil, eu vou cometer adultério e também vou levar a minha esposa a cometer adultério, porque se ela se envolver com outra pessoa,
ela está cometendo adultério. Mesmo no divórcio, né? Mesmo a gente se divorciando, porque Jesus falou, a não ser que seja por relações sexuais ilícitas. Pai do Senhor, missionária, Pai do Senhor, pastor Evaldo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque banalizaram, né? Como eu disse aqui, banalizaram a questão do divórcio. Hoje em dia se divorcia por qualquer coisa, por qualquer motivo. Note que Jesus, ele não entrou aqui naquela esfera, irmãos, de violência doméstica, não é verdade? Jesus não falou sobre violência doméstica. Mas como eu falei, existem relações, existem casamentos que saem até morte. Quem já ouviu aí casos de mulheres ou de homens que pegaram ali até mesmo água quente e jogaram no seu companheiro, né, para matar. Então, meus irmãos, Jesus não entrou nessa seara, porque muitas pessoas podem perguntar, pastor, mas aqueles casamentos lá que correm até risco de morte e tudo, por que Jesus não entrou nessa seara, nesses detalhes? Porque Jesus, ele fez questão de frisar, irmãos, de frisar que o casamento é sagrado para Deus. Ele fez questão de deixar claro que a Bíblia, a prova é a fidelidade. Ele quis ali lutar pelo casamento, irmãos, até o fim, para que não acontecesse esses motivos aí banais. Mas na nossa realidade, nós sabemos, irmãos, na nossa realidade que acontece isso. Relações que correm até mesmo perigo do marido matar a esposa ou a esposa matar o esposo, né? Mas Jesus respondeu sobre isso também. Porque quando os religiosos falaram assim, mas Moisés não deu carta de divórcio, Moisés não permitiu a carta de divórcio, aí Jesus falou assim, ele permitiu por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio não era assim. Ou seja, há divórcio, irmãos, por causa de violência doméstica, outras coisas. No final nós vamos falar os 7 motivos principais, as 7 principais causas do divórcio. No final nós vamos falar. Então, há essas causas aí, esses motivos? Mas por quê? Por causa da dureza de coração do ser humano. Mas nunca foi vontade de Deus essas coisas, né? Então Jesus quis frisar a importância da fidelidade, a importância do casamento ser até o fim, como diz aqui o tema, né? O casamento é até o fim. Todo demais é a dureza de coração do ser humano, é o pecado que entrou no mundo, né? Porque esse é um tema que surge muitas discussões, muitos debates também. Mas quando acontece isso? Mas quando acontece aquilo? Mas quando acontece aquilo outro? Tudo isso é a dureza. Tudo isso é o pecado. Não é culpa de Deus, não é culpa da palavra, é somente culpa do homem, né? Então, irmãos, Jesus ele nos ensina a lutar pela manutenção do casamento, até na questão onde Jesus ali parece ele abrir ali uma permissão, que é o caso de adultério, é o caso de infidelidade, né? Jesus falou, a não ser por infidelidade, aquele que se separar da sua mulher está cometendo adultério e está fazendo ela cometer também, a não ser que seja um caso de infidelidade. Mas até nisso aí, irmãos, a palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus, ela nos ensina o quê? A tentar uma restauração, a tentar um perdão, a tentar uma reconciliação. Porque às vezes a pessoa pensa que é a primeira opção. Meu cônjuge foi infiel a mim, então vou me separar. É a primeira opção. Não. A primeira opção é tentar o quê? Uma reconciliação. Não havendo jeito de se reconciliar, aí sim a Bíblia abriu essa permissão aí. Não é verdade? Pode falar. Irmão. Pois é. Então, todos esses casos é a dureza de coração do ser humano, né? Todos esses casos é a dureza de coração. Porque as pessoas sempre querem justificar, né, a separação. Mas pastor, mas isso e aquilo? É a dureza de coração, né? Não é culpa de Deus que a palavra de Deus é perfeita. Então, Jesus falou, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por relações sexuais ilícitas, né, adultério, comete adultério e vai fazer com que ela cometa também. Então, essa é a regra de Deus. E aqui está falando que nós nunca podemos pensar que esses mandamentos de Deus é duro demais, é pesado demais. Não é, irmãos, porque o casamento para Deus ele é sagrado. Agora, olha o que acontece. O casamento, pode observar, o casamento ele foi a primeira instituição de Deus, foi o casamento. Foi a primeira coisa que Deus instituiu quando criou o homem e a mulher, já foi o casamento, né? Já criou o homem, criou a mulher, um ajudador ali para o homem, isso ali já foi o quê?
O casamento, para constituir uma família. Então foi a primeira instituição de Deus aqui nessa terra. Foi o casamento. Está vendo a importância? A Bíblia começa com o casamento e vai terminar com o casamento também, o noivo e a noiva, não é verdade? Continuar, é verdade. É verdade. Tem isso também, é verdade, irmão. Geralmente, né? E porque os princípios de Deus, quando são quebrados, né, irmão, sempre vai trazendo uma consequência, que a Bíblia fala com abismo, chama outro abismo, né? Em raros casos, realmente, né, dá certo mesmo. Agora, nós vamos aprender aqui que o casamento ele é um desenvolvimento. Não é que casou já é tudo mil maravilhas. É um desenvolvimento, né, irmãos? Quem dera se fosse. É um desenvolvimento. Veja que esse tema de casamento é um tema que envolve muito as nossas vidas, né? Envolve muito as nossas vidas. E até mesmo a aula que eu estudei sobre essa lição era uma aula até mais longa. A aula era mais longa que o habitual. Então nós vamos procurar aqui tocar nos pontos fundamentais, mas como eu falei, é um tema que daria para a gente ficar aqui 3 meses falando de casamento. Agora um dado que eu trouxe aqui no começo, né, os irmãos ainda não tinham chegado, mas é importante eu trazer esse dado de novo. Quando a gente começa a estudar sobre casamento e quando a gente começa a estudar sobre divórcio, irmãos, a quantidade de cristãos divorciando é quase a mesma quantidade dos ímpios. Os ímpios se divorciando, os cristãos se divorciando, é quase a mesma quantidade de divórcio que existe entre os cristãos e entre os ímpios. Ou seja, os cristãos já estão ali, quase igual as pessoas do mundo também, se separando quase o mesmo tanto que as pessoas do mundo, né? Oi? Não era para ser assim, né? Não era para ser assim. E às vezes nós vemos mesmo, né? Dentro da própria igreja, pessoas que já se casaram 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Por quê, irmãos? Porque banalizaram o casamento. Então Jesus pegou pesado? Não, Jesus falou ali o que era para ser dito realmente. O casamento é sagrado e não é para se separar assim à toa. Quando se separa, não é vontade de Deus. Porque hoje em dia até a questão, né? Incompatibilidade de gênios. O gênio dele é diferente do meu, é muito... mas é claro que é diferente, irmãos. Todos nós somos únicos, né? Nossa impressão digital é única, todo ser humano é único. Nós já falamos aqui, irmãos, as diferenças entre o homem e a mulher é que dá o tempero, não é verdade? Nós falamos de temperamentos. Os temperamentos não são diferentes do homem e da mulher, mas é isso que dá o tempero. Já pensou se fosse todo mundo igual? Já viu quando o casal corrige um filho? Às vezes o pai é mais brabo, né? Às vezes o pai é mais bravo, vai lá e corrige o filho, aí a mãe vai lá e adula. Mas às vezes é o contrário. Às vezes a mãe é mais braba, corrige o filho, aí o pai vai lá e adula. Agora já pensou se fossem os dois bravos? Quem ia adular o bichinho? Quem ia consolar? Ou se os dois fossem os dois carinhosos ali, quem ia corrigir? Então tá vendo que é importante, irmãos? Tá vendo que é necessária a diferença de gênio, a diferença de temperamento, de personalidade? É necessário, porque um completa o outro. Aquilo que eu não tenho, minha esposa tem. Aquilo que a minha esposa não tem, eu tenho, e um completa o outro. Não é verdade? Então nós precisamos um do outro. Eu preciso da minha esposa precisa de mim. Eu preciso do meu irmão precisa de mim. E todos nós precisamos de Deus. Não é verdade, irmãos? Então, temperamento é aquilo que dá o tempero. Por isso que são diferentes. Vamos lá. O mandamento não adulterarás trata-se de um... O mandamento não adulterarás trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. A família, irmãos, ela é a base da sociedade. Nós vemos, né, que tudo começa onde? No lar, na família, né? Nós estamos formando nossos filhos, para os nossos filhos fazerem diferença no mundo, para os nossos filhos fazerem diferença na sociedade. É por isso que o diabo quer destruir a família. Porque se o diabo destruir a família, ele consequentemente também está destruindo toda uma sociedade, toda uma nação. Por que o ser humano está indo de mal a pior, irmãos? Porque estão ensinando valores totalmente, estão querendo ensinar valores totalmente distorcidos e errados desde as criancinhas, né? Já estão querendo ensinar, né?
Estão querendo destruir a família. O conceito de família, homem, mulher, filhos, né? Estão querendo até destruir esse conceito. Não, agora homem com homem é família também, mulher com mulher é família também. Perceberam a jogada de Satanás? Não, homem com homem é família, mulher com mulher é família. Estão querendo intitular família. Mas qual é o conceito de família na Bíblia? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se juntará à sua mulher. Não se juntará a outro homem, não é verdade? E os dois formarão uma só carne. Esse é o conceito de família. E outra coisa importante também, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Ou seja, precisa de uma maturidade. Às vezes o menino nem saiu das fraldas ainda e já quer casar, já quer casar, constituir família. Não tem maturidade nenhuma para isso ainda, não é verdade? Então vamos lá. Subtópico 2, a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração. O que é gênese? Né? Aquilo que vem no começo, o princípio, né? Então, o princípio de tudo, o princípio do adultério está no coração. Nós já lemos aqui quantas coisas ruins saem do coração do homem, né? Marcos 7, versículo 21. Depois os irmãos anotem e leiam também. A posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros, que levam à prática sexual ilícita. Ó, irmãos, começa onde? No olhar cobiçoso. Nós temos portas de entrada para o nosso homem interior. Quais são as portas de entrada para o nosso homem interior, irmãos? A nossa mente. Aquilo que ocupa os nossos pensamentos, né? Aquilo que ocupa a nossa mente é uma porta de entrada. Nós somos aquilo que comemos. Não tem um ditado que diz assim? Nutricionista não vai dizer isso? Nós somos aquilo que comemos. Não é diferente também espiritualmente. Nós somos aquilo que nos alimentamos também espiritualmente, na nossa mente. Aquilo que ocupa a nossa mente. Por isso que a Bíblia fala em Filipenses 4, versículo 8, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que louva a Deus, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Então, o pensamento é uma porta de entrada. Se você ficar pensando muito numa coisa, desejando muito aquilo, irmãos, vai acabar cometendo o ato, né? A outra porta de entrada que nós temos para o nosso homem interior, o olhar, os olhos. Aquilo que nós vemos também, irmãos, nos influencia muito. Quando eu estava estudando essa lição, aliás, já há muitos anos que eu estudo sobre casamento também, eu entendi uma coisa, que é pesquisa, né, irmãos? São pesquisas também que são feitas. Essas pesquisas dizem que o homem, irmãos, ele é muito influenciado por aquilo que ele vê. Para o homem, basta o homem olhar. Né? É claro que isso não é uma regra geral, pode também variar um pouco. Mas, na maioria das vezes, o homem é muito influenciado por aquilo que ele vê. Só dele ver ali, ele já é influenciado. A mulher, irmãos, é muito influenciada... Oi? A mulher é muito influenciada por aquilo que ouve. A mulher, muitas vezes, também, ela precisa... O homem, só de olhar, né, irmãos? Muitas vezes já desperta algumas coisas no homem. A mulher, muitas vezes, precisa ser tocada, já é diferente. E a mulher também, ela é muito influenciada pelo que ouve. Às vezes o que ela ouve afeta mais do que o que ela vê. O homem não, irmãos. Às vezes o homem ouve tanta coisa aí e não está nem aí. Já viu conversa de uma roda de homem assim num bar, irmão? Só sai bobagem, né? No meu trabalho também, onde tem muitas pessoas ali diferentes que trabalham ali. Irmão, se você parar para ficar um pouquinho ali, mas você ouve tanta bobagem, tanta besteira e os homens rindo. E um começa ali a botar apelido no outro, e falar do outro lá, aí fala, e os outros estão rindo, nem se incomoda com isso. Às vezes, se fosse numa roda de mulher, a mulher já ia ficar com raiva, né? Se chamar um homem de barrigudo, às vezes não está nem aí, faz rir. Agora vai chamar a mulher de barriguda, vai. Então, irmãos, a mulher é influenciada muito pelo que ouve, né? O homem pelo que vê, às vezes o homem não está nem aí, né? Acha graça. Então é isso, irmãos, são as diferenças. Então, olha só, o olhar cobiçoso. Jó, ele falou uma coisa muito bonita. Jó, ele falou assim, ó, eu fiz um pacto com os meus olhos, que eu não colocaria os meus olhos numa donzela. É o pacto que Jó fez com os olhos. Por quê? Porque ele era temente a Deus. Então, note, irmãos, que o pecado, nós podemos dizer assim, ó, que o pecado já não nasce pronto, não. O pecado, ele é gerado. Nós não podemos dizer que o pecado já nasce pronto. Não, ele é gerado. Olha só um texto que vai explicar isso aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Eu acho muito esclarecedor esse versículo aqui, desde que eu me converti, que eu fico meditando nele, irmãos, nesse versículo, porque esse versículo aqui, irmãos, ele nos ensina assim como se fosse o processo do pecado.
Antes do pecado acontecer, o que vai acontecer antes do pecado dentro de nós? Olha só, Tiago 1, 13 ao 15, diz assim, ó, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Primeiro é isso. Ninguém ao ser tentado pode dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Não, Deus a ninguém tenta, né? Que a palavra vai dizer aqui, ó. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nós já explicamos aqui que a tentação vem do diabo. A aprovação vem de Deus, mas a tentação vem do diabo. Agora, como que o diabo tenta, né? Quais são as ferramentas dele? Quais são as armas do diabo? As armas do diabo é aquilo que já está dentro de nós. Olha só, isso aqui vai explicar. Ó. Versículo 14, Pedro. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Irmãos, engodado sabe o que é? Engodo é como se fosse uma isca. Quem pesca aqui sabe, né? Coloca a isca ali no anzol, isso é um engodo. Aí o peixe acha aquilo ali bonitinho, né? Acha saboroso, vê ali uma minhoquinha, uma iscazinha ali. Aí acha saboroso o peixe, né? Aí o peixe é o quê? Atraído por aquilo ali, ó. O peixe vai indo, nossa, que gostoso. Eu fico imaginando, irmãos, o que passa na cabeça de um peixe, né? O peixe vê ali uma minhoquinha inocentezinha ali no anzol, aí gruda naquela minhoca ali, quando vê que não está sendo arrastado para outro mundo, né? Para fora da água. Outro mundo que não é o mundo dele, né? O que passa na cabeça de um peixe, né, pastor Ivaldo? Nossa, era só uma minhoquinha, como que essa minhoquinha conseguiu me arrastar aqui para fora? Então, isso é uma isca, irmãos. Isso é um engodo, é o que é chamado engodo. Então, a isca é algo atrativo, algo que atrai o ser humano. Então, olha, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou pela sua própria cobiça. Então, tá vendo, irmãos? Às vezes a gente culpa o diabo, mas o diabo ele já trabalha com aquilo que já está dentro da nossa natureza pecaminosa. Pastor William, mas eu sou convertido, eu já nasci de novo. Irmãos, mesmo quando nós nascemos de novo, nós convivemos com duas naturezas. É a natureza espiritual e a natureza carnal, a natureza pecaminosa. Foi por isso que Jesus falou, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. São duas naturezas. É a luta de todo cristão. O apóstolo Paulo falou, eu mesmo não me entendo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Pobre homem miserável que eu sou. No meu interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu tenho outra lei que guerreia nos meus membros, que é a lei do pecado que habita em mim. Então, veja, duas naturezas, né, em conflito. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Essas duas naturezas vão fazer parte do nosso ser até no dia da glorificação. Nós vamos morrer nessa terra, aí nós vamos ser ressuscitados, aí nós vamos o quê? Ser glorificados. Depois que nós formos glorificados, aí sim nós vamos ter somente a natureza regenerada, a natureza espiritual. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós convivemos com duas naturezas. Pastor William, isso é uma desculpa para me pecar? Não, irmãos. Isso é o motivo para a gente lutar cada vez mais contra o pecado. Porque a gente sabe que nós temos algo para vencer ainda. Não é verdade? Então, meus irmãos, aqui, ó, o homem é tentado pela sua própria cobiça. Pode passar, Pedro? Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Note, irmãos, que isso aqui é um exemplo de uma gravidez, né? Então, nós somos tentados por aquilo que já está dentro, pela cobiça, nós somos tentados. Então, quando a concupiscência é concebida, ou seja, nós ficamos grávidos do pecado. Nós ficamos grávidos do pecado. Aí, ó, dá a luz ao pecado, ou seja, aí nasce o pecado. Da concupiscência, nasce o pecado. É como se nós engravidássemos ali do pecado. Aí quando nós damos a luz ao pecado, é o que acontece. E o pecado sendo consumado gera a morte. Está vendo todos os processos? Começa pelas entradas no homem interior, dentro de nós também, né? Pensamento, os olhos. Só que nós já temos a natureza dentro de nós pecaminosa. Aquilo ali está sendo o quê? Estimulado. É verdade. Olha, Jesus ele nos ensinou uma oração muito poderosa, né? A oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso está escrito ali, ó, não nos deixe cair em tentação. Nós podemos pedir isso para Deus, né? Porque o inimigo está aí também para toda vez usar essa concupiscência, aquilo que nós temos dentro de nós, para nos tentar ali, para fazer a gente cair. Então nós podemos falar, não nos deixe cair em tentação, que venha do inimigo ou que já esteja dentro de mim, mas não me deixe cair em tentação. Irmãos, eu já tive experiência
uma experiência assim interessante, que certa vez eu estava ali, irmãos, muitas coisas acontecendo, eu estava querendo tomar uma decisão que eu sabia que essa decisão não era de Deus. Rapaz, sabe quando você às vezes você até se revolta assim? Rapaz, eu vou fazer isso, assim, tá dando essas coisas erradas. Aí eu falei, rapaz, mas isso não é vontade de Deus, não. Aí eu pedi para Deus, não me deixe cair em tentação, na tentação de tomar aquela decisão. Se eu não me deixe cair em tentação, irmãos, funcionou. Passou, irmãos. Eu estava com aquele objetivo na mente ali. Quando eu pedi isso para Deus, relaxei assim, confiei em Deus. Aquela oração com fé, irmãos, não tive mais vontade de tomar essa decisão no mesmo dia. Aí eu lembrei disso. Todos os dias nós devemos fazer essa oração. Senhor, não me deixe cair em tentação no dia de hoje. Porque nós vamos ser tentados a pecar, a brigar com a esposa, a brigar com alguém no trabalho, no colégio, né? Vamos ser tentados a, muitas vezes, maltratar alguém. Então nós podemos pedir isso. Tentado a falar mal de alguém, fofocar de alguém. Então nós podemos pedir todos os dias para não cair em tentação. Então os irmãos viram aí o processo do pecado, né, irmãos? Aquilo que está dentro ali vai sendo ali cada vez mais atiçado pelo inimigo também, porque nós temos dois agentes que nos tentam. É o agente interior, aquilo que já está dentro, mas é o agente exterior também, que é o Satanás, né, que fica nos tentando também. Quando Jesus falou assim, irmãos, vocês ouviram o que foi dito, se alguém deitar com a mulher do seu próximo, comete adultério e tal. Aí Jesus falou, pois eu te digo, se alguém olhar para uma mulher e a desejar, no seu coração já cometeu adultério. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que quem olha e deseja só não comete o ato por falta de oportunidade. Sabíamos? Quem olha e deseja só não comete o ato por falta de oportunidade. Talvez nós podemos até pensar assim, eu nunca faria isso. Mas, irmãos, já pensou na hora da tentação assim, o que nós somos capazes de fazer? José ele conseguiu, né? Se livrou ali da mulher e saiu. Agora, nós nunca podemos brincar com o pecado. Nós nunca podemos flertar com o pecado. Às vezes uma traição começa numa simples mensagem de WhatsApp. Não, isso aqui não vai dar problema nenhum, não. É um abismo, chama outro abismo. Aquela conversa vai ficando mais profunda, quando vê que não tem um primeiro encontro. Mas só me encontrei. Depois do primeiro encontro pode surgir ali um abraço, umas carícias. E depois, irmãos, para segurar a natureza do ser humano, só Deus, né, irmãos? Então não podemos flertar com o pecado. Eva, ela começou ali dialogando com a serpente. Ela não começou pecando. Ela começou ali dialogando com a serpente. Depois desse diálogo, ela foi atraída pelos seus olhos, porque o fruto era bonito de se ver, né? Era desejável para se dar entendimento, era agradável aos olhos. Então ela foi sendo ali atraída, irmãos, pelas três coisas que mais fazem o homem cair: cobiça dos olhos, cobiça da carne e também a soberba da vida. Eu vou ter conhecimento do bem e do mal, vou ser igual a Deus. São essas três áreas que o homem cai. Então veja que Eva começou ali flertando com o pecado, dialogando com o pecado até que caiu. Eles que eram perfeitos naquela época caiu, imagine nós agora, né? Então não podemos brincar com o pecado, irmãos. A Bíblia até fala, né? Fugir da impureza, fugir da prostituição, fugir. Esse negócio do crente, eu sou forte, eu vou resistir. Não, o crente tem que fugir. A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. É igual José. José, pernas para quem te quer. Ficou só a capa dele lá, né, na mão da mulher lá. E ainda assim a mulher acusou ele ainda. Olha as consequências, né? Então vamos lá, irmãos. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem. Divorciar-se de sua mulher. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à sua esposa. Naquele tempo também o divórcio estava banalizado, né? Até se a esposa fizesse uma comida ruim, o homem já dava carta de divórcio, né? Aí eles questionaram, por que Moisés permitiu a carta de divórcio? Ele falou, tá querendo dizer que Moisés estava errado? Moisés falou, não, isso foi por causa da dureza de coração de vocês. Senão ia sair até morte. Então, irmãos, eles queriam ali, né, dizer que a lei de Deus permitia. Aí Jesus colocou as coisas no lugar. A lei de Deus não permite isso. Então vamos lá. Precisamos ter a consciência. Peraí. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis:
sexual, moral e social. Manter distância, irmãos, de pensamentos impuros. Aquilo que nós já falamos, né? Ocupar nossa mente de coisas que louvam ao certa vez eu fiz uma experiência com os irmãos, interessante, né? Por exemplo, se eu falar para a turma aqui, ó, irmãos, não imaginem um avião caindo, não imaginem um avião caindo, não pense nisso no avião caindo. Eu creio que a maioria pensou, mesmo assim, né? A maioria pensou. Então nós aprendemos o seguinte, irmãos, que nós não conseguimos parar de pensar, não é verdade? Nós não conseguimos parar de pensar. Ah, pastor, mas quando eu estou dormindo? Cientistas já comprovaram, que quando nós estamos dormindo, irmãos, nós sonhamos muito mais vezes do que nós imaginamos. Nós ficamos sonhando ali quando estamos dormindo. É porque na maioria dos nossos sonhos nós não lembramos dos nossos sonhos. A maioria dos sonhos nós não lembramos, a maioria. Os que nós lembramos são poucos. É uma porcentagem ali muito pequena. E sonhos, irmãos, são como os pensamentos, né? Mesmo você estando inconsciente, são pensamentos inconscientes que você tem também. Então sua mente não para. Então nós não conseguimos parar de pensar, mas nós podemos escolher o que pensar. Certo evangelista também disse uma coisa: eu não posso impedir que um passarinho sobrevoe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele pouse. Não é verdade? Se o passarinho está sobrevoando ali, você não pode impedir, mas ele pousar na sua cabeça, você pode, né, irmãos? Impedir. E mais, né, fazer ninho, aí você pode impedir também. Então tem coisas que fogem do nosso controle, mas tem coisas que nós temos o controle também. Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Então note, irmãos, isso também é muito sério, muito sério. Porque nós temos a tendência de pensar assim: eu sou fiel porque eu nunca traí minha esposa, né? Nunca cometi ali o ato. Nunca traí minha esposa, nunca cometi o ato, ou esposa, ou vice-versa, né? Mas os pensamentos também, irmãos. O desejo, os pensamentos, as imaginações. Para Jesus, Jesus falou que isso também é pecado. Uma coisa interessante: ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Porque até Jesus foi tentado, não é verdade? Até Jesus Cristo ele foi tentado, porém ele não pecou. Então ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder àquela tentação. Então até aqueles pensamentos maliciosos, se a gente der vazão a esses pensamentos, ficar focado naquilo ali, aí nós já estamos tentando, né? Já estamos pecando. O nosso coração, irmãos, ele é a sede também das nossas emoções. O coração na Bíblia está ligado à mente, né? E é a sede das nossas emoções. Quando a gente está alegre, feliz, a gente sente alegria no coração. Quando a gente está triste, a gente sente o nosso coração apertado também. Quando a pessoa está apaixonada, sente aonde? No coração, né? Quando a pessoa está sofrendo por amor, sente aonde também? No coração, né? A sede das emoções. Por isso precisamos do nosso coração limpo, o nosso coração purificado de todos esses desejos cobiçosos aí. Subtópico 3. Os males do adultério. Agora vamos falar um pouquinho dos males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança. Olha só o tanto de coisas ruins, irmãos. Gera desconfiança, feridas emocionais, e são feridas muito difíceis, né, irmãos, de serem sanadas. Desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. A pessoa pode até morrer espiritualmente, né, por questões relacionadas aí à infidelidade, ao adultério. Irmãos, eu conheço, e creio que os irmãos também conhecem, sim, jovens que você vai ver os antecedentes desses jovens, foram antecedentes de quê? De divórcio dos pais, né? Divórcio dos pais. E muitos, conheço alguns casos também, de infidelidade. O pai que traiu a mãe, né, desse jovem, ou a mãe que traiu o pai, de infidelidade. No meu trabalho também conheço pessoas assim que sofreram na família essas questões de divórcio, questões de infidelidade também. E eu vejo que essas pessoas são pessoas sofridas, são pessoas traumatizadas. Às vezes tem muito, até na igreja, irmãos. Por isso que na igreja a gente tem que ter muito cuidado também, quando a pessoa está ali, né, a pessoa não está conseguindo se firmar direito,
a pessoa está passando por dificuldades assim, a gente tem que ver o histórico da pessoa, os antecedentes da pessoa, familiar. Porque às vezes a pessoa não consegue se firmar, não consegue se estruturar por causa de coisas que aconteceram na família. São traumas, são feridas emocionais. E às vezes a gente quer até culpar a pessoa, sem compromisso, sem compromisso, mas vai ver. Oi? Eu tinha trauma também de questão de pastor, porque eu já dei meu testemunho, né? Alguns irmãos sabem o meu testemunho, né? Meu pai, um pastor, só que meu pai nunca me assumiu, não assumiu minha mãe. Então teve essas feridas emocionais também. Quando eu estava no mundo, irmãos, no mundão, eu não gostava realmente de pastor. Se alguém falasse de pastor ali, eu já pensava que pastor não prestava. Olha só o que Deus faz nas nossas vidas, né? Consegui liberar o perdão depois que entreguei minha vida para Jesus. Mas eu fiquei muito tempo também com esse trauma, com essa ferida, porque aconteceu quando era bebê, quando era criancinha. Então são muitos traumas. Irmãos, a verdade é, no divórcio ninguém ganha, todos perdem. No divórcio ninguém ganha, todos perdem. Mas eu fiquei com a casa. Mas eu fiquei com o carro. Mas eu arrumei uma mulher mais bonita, um homem mais bonito. Não, irmãos, isso é ilusão, isso é engano de Satanás. Todos perdem. A pessoa foi abalada moralmente, como foi dito aqui, foi abalada espiritualmente, foi dito aqui também, no nível sexual também, né, uma desmoralização também. Na verdade é que todos perdem. Eu fiquei com a casa, eu fiquei com a parte da casa. Mas antes você tinha a casa completa, ficou só com a parte? Tá achando que ganhou? Né? Estamos falando de coisas materiais, mas isso é o de menos, isso é o mínimo, né? O pior são as coisas espirituais, emocionais que ficam também. Os filhos sofrem, né? Os filhos choram, os filhos ficam revoltados. Então é algo muito sério. Quando a gente não tinha Jesus no nosso coração, irmãos, a gente não ligava muito para essas coisas, né? Para nós não importava muito. Não deu certo, separa. Não era esse pensamento? Não deu certo, separa. Mas agora que nós temos Cristo, irmão, nós temos que lutar com todas as nossas forças pela família e pelas famílias também, não é verdade? Então vamos lá. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que tendo a mente de Cristo só deve pensar coisas boas. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois as suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não é verdade? Houve casos, tem que haver arrependimento, e o cristão não pode fazer isso conscientemente, né? O cristão fazer isso conhecendo a palavra, conscientemente, irmãos, já está atraindo condenação para si mesmo, né? E os casos que já aconteceram é se arrepender verdadeiramente, é pedir perdão para Deus, para que Deus possa perdoar. A questão do adultério é condenado desde o Antigo Testamento, e eu quero lembrar aqui uma passagem. Todos lembram aqui de Jesus e da mulher adúltera, né? Que eles levaram ali, os religiosos levaram a mulher adúltera para ser apedrejada. E eles falaram para Jesus, mestre, essa mulher tem que ser apedrejada porque ela adulterou. E na lei de Moisés dizia que a mulher tinha que ser apedrejada. Vamos ver onde está isso? Está lá em Levítico, não pedi para o Pedro não, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Irmãos, os irmãos anotem aí também. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Olha o que diz aqui. Se um homem cometer adultério com a mulher do outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Agora olha que interessante. Ele e a mulher deverão ser mortos. Os religiosos levaram só a mulher lá, né? Levaram só a mulher para ver o que Jesus falava lá. Se eles quisessem realmente cumprir a lei de Deus, eles teriam levado o homem também. Na verdade, eles não queriam ali cumprir a lei. Na verdade, eles queriam pegar Jesus. Eles queriam que Jesus contradizesse ali a lei de Moisés. Falou, se Jesus for contra a lei ali, aí nós já temos motivo também para chamar ele de blasfemo, para condenar ele, porque os religiosos tinham inveja de Jesus e queriam matar Jesus. Então veja que eles estavam ali cometendo o que, irmãos? Hipocrisia, não é verdade? Pode até ser que o homem que adulterou com essa mulher, podia até ser que esse homem estava lá no meio,
e ninguém sabia, né? De repente esse homem queria até atirar pedra também na mulher e ninguém sabe, né? Quem sabe, irmão, se ele não estava ali também. Foi quando Jesus falou ali, ó, quem não tiver pecados, atira a primeira pedra. Jesus, ele estava ali permitindo o adultério? De maneira nenhuma, né? Porque quando Jesus perdoou a mulher, ele falou, agora vá e não peques mais. Então Jesus falou, isso que você fez é pecado. Está perdoada, mas vá e não peques mais. Né? Para confirmar que realmente é pecado. Vamos lá para o tópico 2. Tópico 2. O que rege o coração regerá o corpo. Como nós já falamos bastante disso, né, nós podemos ser mais rápidos um pouco aqui. O que rege o coração também regerá o corpo. O que procede do coração, subtópico 1. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Do hebraico coração, lebab, fala do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. Então, se a gente ficar na dúvida, né, Pastor William, o que significa coração na Bíblia? Que está dizendo também, ó, é o nosso homem interior, a mente, a vontade, a alma e a inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Então, irmãos, a solução para a regeneração do homem é o coração, né? Mudar o coração. Porque o nosso problema, irmãos, não são os nossos membros. O nosso problema é aquilo que controla os membros. E o que controla os membros? É o coração, né? Então, quando o nosso coração é regenerado, nós vamos começar a ter controle também sobre os nossos membros, controle sobre o nosso corpo. A Bíblia fala, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o templo, este alguém também será destruído. Então, a maneira que nós usamos o nosso corpo também, irmãos, se a gente não usar da maneira correta, irmãos, isso vai trazer destruição para as nossas vidas, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o adultério, a prostituição, a imoralidade, tudo isso destrói o templo do Espírito Santo. Então, irmãos, é o coração que controla os membros. O problema está no coração. Vamos lá, subtópico 2. O homem é o que pensa. Irmão, isso é forte, né? O homem é o que pensa. Já viu aquelas pessoas que têm um pensamento de derrota o tempo todo? Ah, eu não consigo vencer. Ah, eu não posso isso. Ah, eu não posso aquilo. Ah, minha vida não presta. Tem pessoas que têm mania até de doença, né? Ah, eu estou com tal doença tal, outra doença tal. Aí vai no médico lá, o médico, não, já examinei tudo aqui, não tem nada não. Tenho sim, doutor. Não, o senhor está errado. Faz esse exame de novo. Às vezes fica até com raiva do médico, né? Quer porque quer ter aquela doença? Que aquilo está na mente, irmãos. É. Nós somos aquilo que nós pensamos. Tem até gravidez psicológica, né? Veja que a pessoa não está grávida, mas a mente está pensando naquilo, acaba se transformando naquilo mesmo, né? Aí começa a dar leite, né? Começa a produzir leite ali, começa a crescer barriga, né? Até animais também, né? Animais também sofrem disso às vezes, né? Animais também têm gravidez psicológica às vezes. Oi. É. Tem até o nome, não sei se é hipocondríaco. Essa? Hipocondríaco. É o que tem essa. É uma doença, é um distúrbio psicológico, né? Tem essa questão de achar que está sempre doente. E às vezes até deseja estar. Quer estar doente. É, irmãos. Hã? Não, é uma coisa inconsciente. É uma coisa inconsciente. Ela deseja estar doente porque ela consegue ali tirar algumas vantagens da doença. Como assim? As pessoas vão me dar atenção, as pessoas vão ficar com dó de mim. É algo psicológico, irmão, é um distúrbio psicológico. Entendeu? Então isso acontece. Então, meus irmãos, assim como nós pensamos, assim nós somos. Agora, aquela pessoa que tem sempre um pensamento ali positivo, pensamento para frente, né, são as pessoas mais vencedoras. A Bíblia nos ensina a nós termos a fé. A fé é acreditar o quê? Na vitória, né, irmãos? Acreditar na vitória também. E a fé também é, mesmo sabendo quando tivermos algum revés, algum problema, alguma derrota, a fé é continuar
crendo que nós podemos superar aquilo. Porque tem gente que se entrega à derrota. Tem pessoas que se entregam realmente à derrota. Então, aquilo que ocupa o nosso pensamento é muito importante. E olha só, irmãos, Provérbios 23, versículo 7. Eu não pedi para o Pedro, não? Coloca aí, Pedro. Eu não pedi para o Pedro, porque às vezes tem umas traduções diferentes, né? Mas vamos ver que tradução é essa que tem aqui. Provérbios 23, versículo 7, vai confirmar isso que nós estamos falando aqui, ó, que o homem é o que pensa. Provérbios 23, versículo 7. Coloca aí, Pedro. Olha só. Porque como imaginou no seu coração, ou na sua mente, né? Coração está ligado na mente. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Então só até aqui, irmãos. Assim como imaginou no seu coração, assim é ele. Nós somos aquilo que pensamos. Assim como imagina a sua alma, assim você é. Certa vez eu fiz até uma mensagem lá para a rádio lá que diz isso, né? Quem você pensa que é? Aí a pessoa vê o título ali, né? Quem você pensa que é? Aí parece que eu estou sendo assim, né? Até ignorante. Não, irmãos, é esse princípio. Aquilo que você pensa que você é aquilo que você vai ser, né? É muito forte, irmãos. Então vamos lá. Ó. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Existem doenças também, irmãos, que são doenças psicossomáticas. O que é isso? Começa na mente e se reflete no corpo. Psicossomáticas. Começa na mente. Às vezes o corpo já está até dando sinais ali de alguma doença, e aí a pessoa vai no médico, o médico não consegue de jeito nenhum descobrir. Faz uma bateria de exames, tira sangue, faz hemograma completo, faz uma bateria de exames, irmãos, mas não consegue descobrir o que é. Por quê? É uma doença na mente, psicológica, e aí o corpo reage a isso. Até aquelas questões de sentimentos, né, nós já falamos aqui, sentimentos ruins, que a inveja pode até virar um câncer, né? São doenças psicossomáticas, começa na mente e somatiza no corpo, reflete no corpo também. Então veja a importância de uma mente sã, né? O apóstolo Paulo, ele tinha uma mente sã. Às vezes ele podia até estar com o corpo doente, porque ele disse que tinha um espinho na carne. Ele podia até estar muitas vezes com o corpo doente, mas a mente dele era sã. Certa vez ele estava na prisão, e mesmo dentro da prisão, ele falou, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Então a mente sã também, irmãos, é muito importante no processo dos nossos relacionamentos também, no nosso coração, para que a gente não tenha desejos impuros também. Vamos lá. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado que, sendo consumado, leva à morte. É o que nós lemos aqui em Tiago, né? O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. O que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, né? Obras da carne. As obras da carne ali, irmãos, estão em impureza, né? Lascívia. Então são várias coisas relacionadas o quê? A sexualidade também do ser humano, né? São as obras da carne. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um coração, um novo coração. Então, meus irmãos, tudo isso que nós lemos aqui é muito importante. Foi muito repetitivo, mas é importante, irmãos, para nós termos essa fé, né? Que se o nosso coração mudar, nós vamos ser fiéis a Deus, fiel ao nosso próximo, fiéis aos nossos filhos, à nossa família. E essa promessa de nos dar um novo coração não está somente no Novo Testamento. Essa promessa veio desde o Antigo Testamento. E o Pedro vai colocar aí, ó, Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, não pedi para pedir, né? Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 ao 27. Olha só, irmãos, o profeta Ezequiel, né? Desde o Antigo Testamento tem essa promessa de Deus, ó. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus estava falando assim, ó, eu vou dar um banho em vocês, vocês vão ficar limpinhos.
Pode passar, Pedro. Versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Tá vendo, irmãos, que a solução é no coração? 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, irmãos. Graças a Deus, Deus tem essa promessa, né? E quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o nosso coração, ele é regenerado, ele é transformado. Subtópico 3, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Jesus fez uso de figuras de linguagem e de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira fora, para longe de ti, Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, ou seja, figurado, né, irmãos? Dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito para que não seja instrumento do pecado. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio de pecado. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. Então Jesus falou, né, irmãos? Se teu olho direito te faz pecar, arranca-o e jogue fora. É melhor entrar nos céus com um olho só do que no inferno com os dois olhos. Falou também, se a sua mão te fizer pecar, arranque ela e jogue fora. É melhor entrar nos céus maneta, né, do que no inferno com as duas mãos. É isso que Jesus estava querendo dizer. Só que Jesus, ele não estava falando, irmãos, literalmente. Porque senão, irmãos, na igreja ia ter muitos, né, cegos. Ia ter muitos caolhos e muitos manetas na igreja, se fosse literalmente. Já pensou, irmãos? Pecou, arranca o olho. Aí arranca o outro. Pecou de novo, arranca o outro. Ia estar ceguinho, né? Então, irmãos, Jesus não estava falando literalmente. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar com isso? Jesus, ele estava falando que o mal tem que ser cortado pela raiz. É aquilo que nós falamos. Não podemos ficar brincando. Tem que ser cortado pela raiz. Então, tem atitudes, irmãos, que tem que ser radicais. Tem atitudes que tem que ser radicais. Se o problema é celular, se é o celular que faz pecar, fica sem celular. É radical, irmão. É o computador, fica sem computador. É a televisão, tira os olhos da televisão. Tem que ser atitude radical. No relacionamento, irmão, só tem espaço para o homem e para a mulher. Não tem espaço para uma terceira pessoa, nem no mundo real e nem no mundo virtual. Viu, irmãos? Que é Deus. Não tem espaço para uma terceira pessoa, nem no mundo real e nem no mundo virtual, que é o problema do celular, né? O celular também é um perigo, né, meus irmãos? Então vamos lá. Então aqui nós aprendemos, né, irmãos, que mudando o coração, todas as nossas atitudes vai mudar também. Vamos lá para o tópico 3, para nós estarmos aqui caminhando para o fim. Tópico 3, olha a palavra difícil, irmãos. A indissolubilidade do casamento. Treinei muito para chegar até aqui. A indissolubilidade do casamento. Meu Deus do céu. Se a Júlia estivesse aqui, eu ia pedir para a Júlia falar. Subtópico 1. O casamento na perspectiva bíblica. O que quer dizer isso, né, irmãos? Essa palavra é difícil aqui. É que o casamento, ele não pode se desfazer. Ele não pode ser dissolvido. Ele não é aquela coisa que dissolve, né? Ele não pode ser dissolvido. É isso que quer dizer. Subtópico 1. O casamento na perspectiva bíblica. Aqui, irmãos, antes de entrar nesse tópico, eu quero aqui trazer um desenho que eu pedi para o Pedro colocar aí. Pode colocar, Pedro. Eu quero trazer um desenho que tem um versículo de Gênesis. Esse versículo de Gênesis é a instituição do casamento. Os irmãos vão prestar atenção aqui, ó. É a instituição do casamento. Desde lá de Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 24. Deus, ele já estava instituindo aqui o casamento. E olha só que coisa séria, ó. Nesse versículo aqui, nós temos várias lições nesse versículo, ó. Eu vou ler o versículo todo, depois vou ler as lições que nós temos aqui, ó. Portanto, o homem, veja que não é um menino, né? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Primeiro princípio aqui é o homem, tem que ter maturidade.
deixará pai e mãe. Não pode ficar, né, debaixo da asinha, viu, dona Raimunda, da mamãe, né? Pro resto da vida, não. Não pode. Eu sei que a mãe é super protetora. Inclusive, antes de vir aqui pro estudo, né? Nós já até vivemos essa situação, porque Deus ele faz a gente viver na prática. É até interessante. Eu tava ali falando com a Suzana, né? Suzana, o Jesuíno era pra ir hoje. Vocês não pretendem casar? Aí minha esposa, não, minha filha não vai casar, não. Minha menininha não vai casar, não. Eu falei, ué, tu acha que a Suzana vai ficar pro resto da vida sem casar? Ela, não, eu tenho ciúme da minha menininha. Vai casar, não. Aí minha mãe, Suzana, minha mãe acha que eu não vou casar, não. Então é isso, deixar pai e mãe, irmão. Vai ter uma hora que vai ter que sair debaixo das asas do pai e da mãe, né? Então olha só, deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Aqui está dando o exemplo do homem, né? Se unirá à sua mulher. Não está dizendo de se unir a outro homem, nem a mulher se unir a outra mulher, né? Porque hoje em dia estão inventando que homem com homem é família, mulher com mulher é família também, né? Isso é engano de Satanás. E se tornarão uma só carne. Irmãos, o casamento ele tem 3 funções. Será que eu lembro de cabeça? Meu Deus do céu, não anotei não. O casamento ele tem 3 funções. Não, o casamento não, perdão, irmãos. A atividade sexual, né? O relacionamento íntimo, ele tem 3 funções. Procriação, ter filhos, né? Recreação, que é satisfazer, né? O homem com a mulher satisfazer. E também unidade. Os dois tornarão uma só carne. No começo eu não entendi esse negócio de tornar uma só carne. Como assim tornar uma só carne? Como é que é isso, tornar uma só carne, né? Veja, irmãos, quando o casal tem a sua intimidade, não está se tornando uma só carne? Se torna uma só carne. Esse é o princípio. Então, olha só, irmãos, nesse versículo aqui, ó. Portanto, o homem, isso quer dizer o quê? Lá em cima, ó, maturidade. Deixará, eu sei que está bem apagadinho, mas eu vou ler para os irmãos. Deixará, isso envolve o quê? Mudança. Deixará seu pai e sua mãe, modelo de uma família completa. E se unirá para quê? Para constituir uma nova família, né? Vai constituir uma nova família. Ali pai e mãe, irmãos, é modelo de uma família completa, né? Por isso que eu digo, pai, mãe, homem e mulher é modelo de uma família completa. Se unirá a sua mulher, a mulher é o quê? O complemento. Quando Deus falou assim, ó, não é bom, Deus ele fez todas as coisas e viu Deus que era bom. A Bíblia diz isso. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Mas teve uma coisa que Deus criou, que Deus viu que não era bom. Quando Deus criou o homem, Deus falou, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E sabe o que quer dizer idônea, irmãos? Idônea é aquela que serve perfeitamente para um propósito. Idônea é aquela que serve perfeitamente para um propósito. Tá vendo a função da mulher, irmãos? Que função digna, né? Aquela que serve perfeitamente para um propósito. Então a mulher é o quê? O complemento do homem. Se tornarão, é um processo de aprendizagem, amizade e confiança. Está dizendo se tornarão, né? Um processo, aquilo que eu falei, um desenvolvimento, irmãos, é um trabalhar o casal, o homem e a mulher. Já viu aquelas pessoas que se casam, aí com 3 meses, 2 meses, 3 meses, não deu certo não, vamos separar. Eu vi uma cantora cristã que fez isso. Vi uma cantora cristã, 2 meses, 3 meses, se separou já, né? Não deu certo não. Irmão, nem começou a construir ainda. Nem começou a construir. Quanto mais problemas, dificuldades e diferenças nós superamos, mais a aliança fica ali, irmãos, forte. Sabia? Quanto mais dificuldades nós enfrentamos, mais a aliança fica forte. Porque se é uma coisa bem difícil nós conseguimos superar, as coisinhas vão ser de menos, não é verdade? Agora tem pessoas que se separam por causa das coisinhas. Surge uma coisinha, já se separa, né? Aí não tem como. Mas é porque é tanta coisa para aprender, né? Mas não é? Irmão, sério mesmo, isso é verdade mesmo. Todos os dias nós estamos aprendendo. Eu estudando essa lição assim, eu pensei, meu Deus, tem tanta coisa ainda que eu tenho que melhorar. Irmãos, a gente faz uma autorreflexão. E olha só, uma só carne, intimidade profunda entre 2 pessoas. Então, esse é o princípio de se tornar uma só carne, a intimidade profunda entre 2 pessoas. Isso é uma só carne. Homem e mulher, né? Claro. Vamos lá, irmãos. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente
em que homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Vira aqui, irmãos, o que nós estávamos falando, ó. Construir é uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Então não é, irmãos, acabou de se casar, já é tudo perfeito, tudo maravilhoso, né? A lua de mel, algo maravilhoso. Não, a construção vai começar aí depois. A pessoa, o amor, né? O amor, claro, é essencial. Agora, às vezes a pessoa pensa ali que já está tudo certo porque ama. Não, vai começar a construir, vai aprender o que é verdadeiramente amar. Porque amar, quando está na fase de namoro, né? Na fase de conhecimento, aquela coisa, é fácil, irmãos. Agora, na hora das dificuldades, na hora das dívidas, né? Na hora que vai dormir, que o marido começa aquele ronco. Aí que eu quero... Oi? É, porque eu não quero falar outras coisas. Né, irmãos? Aí que eu quero ver. Amar na fase do namoro, do bem bom, é fácil demais. Quando não passa pela etapa, é muito perigoso, né? Tem gente que fala assim, crente não namora. Eu não concordo com isso, não. Ué, vai logo casando? Não pode, irmãos. Tem que conhecer. Tem a fase do conhecimento. Porque às vezes a pessoa confunde, ó. O que a Bíblia condena é a fornicação. É sexo antes do casamento. Não é o namoro em si. O namoro é a oportunidade de se conhecer. A Neide lembrou bem. Se a gente for lá pro tempo dos patriarcas também, né? Existia essa fase também do conhecimento, o próprio... na Bíblia, né? Estou falando, citando na Bíblia. Na Bíblia também, irmãos, igual Isaac, né? Isaac. Jacó. Quem era o pai de Isaac mesmo? Jacó, né? Não, estou confundindo. Jacó, isso. Jacó, ele instruiu Isaac, né? Instruiu Isaac lá, como que Isaac ia fazer para arrumar a esposa dele. Mandou o servo de Isaac, não é isso? Que às vezes falha a memória que é a história. Mandou o servo lá levar Isaac até um certo lugar, pegar água e tal, né? Para achar a mulher, Rebeca. Isso, para arrumar a mulher. Então era isso, irmãos. Então existia a fase também do conhecimento, né? E a fase do namoro também. Os judeus, antes de se casar, irmãos, muitas coisas tinham que ser preparadas. O próprio noivo, isso é interessante, ó. O próprio noivo é que tinha que construir a casa onde eles iam morar. Não era só dar, eu tenho dinheiro, vou dar dinheiro para construir. Não, o noivo tinha que colocar a mão, pegar no cimento ali, tinha que pegar a mão na massa, o próprio noivo. Podia ser rico que fosse, mas tinha que ajudar na construção da casa. Tinha que também ajuntar os enfeites, as joias. Era uma coisa assim, bem mesmo, era uma coisa bem bonita, né, de se ver. Era uma homenagem assim, era algo assim, bem valioso mesmo. Hoje em dia não, né? Muitas vezes vai de qualquer jeito. Vamos casar, vamos ali no civil. Civil, viu, se não viu, tudo bem. Né, irmãos? Então hoje em dia tá ficando banalizado até isso. Antes era uma coisa muito linda, né? O noivo preparava os enfeites para a noiva. Quem tá fazendo isso no mundo espiritual? O próprio Cristo, né? Preparando a sua noiva, adornando a sua noiva, né? Cristo, ele tá construindo um lugar para a gente morar. Jesus falou, quando eu for, eu vou... Não, quando eu... Como é que é? Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. E quando eu for, eu vou preparar lugar. Para quando eu voltar, eu vou levar vocês juntos. E aonde eu estiver, estará vós também. Olha que o noivo está preparando o lugar para a noiva. Olha que o noivo está adornando a noiva, enfeitando. Era assim que os judeus faziam. Preparava o lugar para a noiva e preparava ali os enfeites para a noiva ficar bem bonita também. Tudo responsabilidade do noivo. Interessante, né? A questão do emprego é importante. A questão do emprego, irmãos, é interessante, né?
Antes de Deus dar a noiva para o homem, Deus deu o trabalho para o homem, né? Não criou o homem à toa, os seus. É verdade. É verdade. Agora uma coisa interessante também, né? Eu acho bonito também. É claro, né? O emprego tem que ter a estabilidade ali, né? Para começar para estar no casamento. Mas é bonito também e importante construir, né? As coisas juntos, né? Por exemplo, casou ali, não tem muitas condições ainda. Mas quando é construído junto, irmãos, eu creio que é muito mais bonito e ajuda a unir mais as pessoas. Às vezes aquele sofá dos sonhos, nossa, eu tenho um sonho de ter aquele sofá. Aí o varão já, opa, pera aí que eu vou trabalhar para isso aí, né? Aí quando chega um certo momento, a mulher também pode ajudar, né? Fala, vamos lá na Casa Bahia tirar aquele sofá. Aí vai lá, tira o sofá junto, né? Tira aquela televisão junto. Irmãos, não é muito gostoso? É muito bonito, né? Construir a casa junto. Eu te ajudo aqui. Irmãos, porque às vezes as pessoas têm essa tendência de pensar que o varão, que é o cabeça da casa, tem por obrigação fazer tudo sozinho. Não, irmãos, é muito bonito construir junto, que os dois vão se alegrar juntos, dar valor juntos. É bom construir um lar, né? Uma casa, uma família junto. Tudo isso são construções que vão edificar e unir mais as pessoas também. É muito bom também. Eu, como estava no mundão, né? Quando eu conheci a Nilma, nós estávamos no mundão, todo mundo bagunçado. Era aquela bagunça toda. A gente não tinha quase nada, irmãos. Mas mesmo assim foi muito bom construir juntos e continuar, né? Agora na presença de Deus, construir juntos também, né? Minha esposa me ajuda muito. Isso é uma coisa que é muito bom. Nos une cada vez mais também. Então vamos lá continuar. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Olha só que interessante, irmãos. Não existe um mandamento mandando o homem amar a igreja, mas existe um mandamento mandando o homem amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Deu para entender? É claro que nós temos que amar a igreja, né, irmãos? Mas não existe um mandamento dizendo para o homem amar a igreja, mas existe um mandamento dizendo para o homem amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Esse é o princípio, né, meus irmãos? E uma coisa interessante, né? O homem amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Ou seja, é uma vida... Às vezes quando nós falamos assim, o homem tem que dar sua vida pela esposa, não está dizendo literalmente, irmãos, que o homem vai morrer, vai dar um tiro na esposa, ele vai entrar na frente, vai receber uma bala. Claro que isso pode acontecer, né, irmãos? Mas não é disso que está falando. Eu entendo o seguinte, quando fala dar sua vida pela sua esposa, irmãos, é dedicar toda a sua vida à sua esposa. Hoje em dia o homem não vive mais para ele mesmo, ele vive para a esposa. A esposa não vive mais para ela mesma, ela vive para o esposo. Tanto que até o apóstolo Paulo falou, né, que o corpo da mulher não é nem dela, é do marido. E o do marido não é dele, é dela, né? Serve um para satisfazer o outro, irmãos. Não é aquela questão imoral do mundo nem nada. É uma coisa abençoada por Deus, né? Que é de um fazer o bem para o outro. Deu para entender, né? É um fazer o bem para o outro. Certa vez no encontro de casais eu ouvi isso. Falou, você não se casa para ser feliz. Você se casa para fazer a sua parceira feliz. E a sua parceira não se casa para ser feliz. Ela casa para fazer o seu esposo feliz. Aí na hora eu não entendi isso não. Eu falei, como assim? Eu não me caso para ser feliz? Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. Como que eu não vou me casar para ser feliz? Mas depois eu entendi o princípio disso. Porque, irmão, se eu me dedicar para fazer a minha esposa feliz e a minha esposa se dedicar para me fazer feliz, nós dois seremos felizes. Não é verdade? Agora, se eu me dedicar somente para satisfazer as minhas vontades, para mim ser feliz, vai ter muitas coisas, irmãos, que eu vou fazer pensando só em mim, coisas até que desagradam da minha esposa, mas eu não vou querer saber da vontade dela, eu vou querer saber da minha. Então tá vendo que esse não é o princípio de Deus? O egoísmo não é o princípio de Deus, não é verdade? Às vezes acontece divórcio por causa disso também. A pessoa quer dominar um ao outro, quer satisfazer só suas vontades e não liga para os sentimentos, para as emoções do seu cônjuge. Então, irmãos, os jovens aí, né, quem vai se casar ainda, os casais, a gente não se casa para sermos felizes, a gente casa para fazer o outro feliz. E quando o outro nos fizer também, aí um vai estar completando o outro. Não é verdade? Aí o princípio de Deus às vezes confunde na nossa cabeça, mas é isso.
né, meus irmãos? É isso. A Bíblia até fala, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Não é verdade? Então é isso, irmãos. Um completa o outro. Por isso que o problema do ser humano é esse, né? A dureza de coração, né, tornou o processo todo defeituoso. Deus não criou perfeito? Deus criou perfeito. Deus criou o homem e criou a mulher para ser a ajudadora do homem. Tudo perfeito. Mas aí entrou o pecado no mundo, aí bagunçou tudo. Mas o certo é isso. É por isso que a gente está aprendendo. Quando a gente não sabe, não conhece a palavra, é uma coisa. Agora a gente está aprendendo. Nós aprendemos hoje. Não, eu tenho que fazer minha esposa feliz. E a esposa fala, não, eu tenho que fazer meu esposo feliz. Né, irmãos? Isso não quer dizer, claro, né, nós temos que ter uma sabedoria. Isso não quer dizer que nós temos que atender desejos pecaminosos um dos outros, não, né, irmãos? Não é isso. É as coisas, os princípios da palavra do Senhor. Às vezes abrir mão, né? Às vezes abrir mão de algumas coisas, né? Às vezes abrir mão. Por exemplo, eu quero dormir de janela aberta. Aí minha esposa, é igual aqui no altar. No altar morrendo de calor, vou ligar esse ventilador. Minha esposa, não, William, não liga não, vai bagunçar meu cabelo. Vai bagunçar meu cabelo. Eu falei, eu vou ficar aqui com o maior calor por causa do teu cabelo? Então são coisas, né, irmãos, que às vezes nós temos que abrir mão, né? Às vezes eu tenho que ficar suando ali para não bagunçar o cabelo da mulher. Lá em casa já contei a história do guarda-roupa, né? O guarda-roupa tem aquelas portas de correr. Aí é interessante, o espelho é no meio. Aí quando abre uma porta desse lado aqui, né, tampa o meu lado. Se eu abrir desse lado, tampa o lado dela lá, irmãos. Aí às vezes fica assim. Aí a mulher começa a se arrumar antes, passa meia hora se arrumando, eu penso, quando eu chegar lá, ela já terminou. Aí quando chega lá, tá lá ela ainda, irmãos. E às vezes ela vai, fecha o meu lado. Então às vezes eu tenho que ceder, né, a minha porta fechada para ela. Diga. Tá vendo? Aí tem que entrar no acordo, né? Tá vendo que dá pra resolver? Vou só esperar ela dormir. Vou só esperar ela dormir. Aí, ó, tá vendo? Agora já pensou se o homem pensar que a mulher tá dormindo, aí quando for lá desligar, a mulher, quem mandou desligar? Então tá vendo, irmãos? Então às vezes nós vamos ter que abrir mão de algo ali, né? Para satisfazer o nosso próximo, né? Tá vendo? Aí vamos aprendendo, né, irmãos? Vamos aprendendo aí a conviver. Não, e engraçado. Aí às vezes minha esposa, pra evitar isso aí, ela vai se arrumar lá no quarto da Suzane. Lá tem um espelho também, né? Ela vai se arrumar lá. Nima, vem se arrumar aqui, você não tem quarto não? Fica no quarto dos outros. Como é que vai resolver então, né? Então vamos lá, irmãos. Vamos voltar aqui. Eu já li essa parte, não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, já, né? Terceira parte aqui, ó. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou... essa aqui eu já li também. Vamos para o tópico 2. Isso é importante, ó. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Eita, a pergunta de ouro, hein? O que fazer para que o casamento seja para sempre? Irmãos, antigamente a gente vivia, né? A gente vivia uma geração assim. O que quebrava, a gente consertava, não era verdade? Quebrava uma coisa, a gente dava um jeito ali, pegava um super bonde, consertava. O que quebrava, consertava. Hoje em dia nós vivemos uma geração descartável. Quebrou, joga fora. Não é verdade, irmão? Oi? Então, mas é só um exemplo, né? É só um exemplo. Antes a gente se esforçava para consertar as coisas. Hoje quebrou, joga fora, né? Até as condições também melhoraram, né? Às vezes você nem quer mexer com coisa velha. Então hoje em dia a geração que nós vivemos é uma geração descartável. Quebrou, joga fora. Não tenta mais consertar. Eu estou trazendo isso para comparar com o casamento. Antigamente, né, quando o casamento ia mal, fazia-se de tudo para se consertar o casamento. Hoje em dia, não dá mais certo, vamos separar. É como eu falei, irmãos, o número de divórcios entre as pessoas cristãs está quase a mesma quantidade dos que não são cristãos. Né? Nós vemos várias vezes ministros de Deus também casando 2, 3, 4 vezes e falando que isso ainda é normal. Estão querendo pegar as escrituras, né? Dar uma distorcidazinha nas escrituras para dizer que isso é normal, que isso está tudo bem, que isso aí está tudo certo. Não está certo, irmãos. Por isso que Jesus ele foi bastante duro
Falou, ó, separou, já está em adultério. E vai fazer com que a mulher ainda caia em adultério também. Jesus, ele foi assim. Então vamos lá. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. Então a primeira coisa, nós já falamos aqui, né, que vai ser construído. Não vai ser, casou, é aquele casal de margarina, tá tudo certo, nada vai... Não, vai ser ainda construído. E uma coisa, irmãos, importante, aqui fala das lutas e revés. Irmãos, o casal, ele aprende muito mais nas dificuldades do que nos momentos bons, quando tá tudo bem. É ou não é verdade, irmãos? Quando você consegue superar uma coisa muito difícil, as outras coisas se tornam mais fáceis. É ou não é verdade, irmãos? Conseguiu superar aquela coisa difícil ali, as outras coisas que vimos, vai ser mais fácil superar. É por isso que eu falei, tem pessoas que às vezes estão se separando pelas simples coisas, as coisas ali mais simples de se resolver, já estão se separando. Então, tem um princípio da palavra de Deus assim, fala, você não aguenta nem um ventinho, então o que vai acontecer quando vier uma tempestade? Não é verdade? Então, irmãos, é superar, é lutar, é passar as lutas juntos. Isso é gostoso, irmãos. Às vezes a pessoa pensa assim que não vai dar certo, mas quando consegue superar e quando ali vai sendo tudo construído, irmãos, o amor até aumenta. Já viu que a maioria das pessoas que se separam também não é porque as pessoas não se amam. Tem muitos que se separam se amando. Se separam se amando. É porque se tornou a dificuldade do perdão, né? Às vezes dificuldade de perdoar. Então muitas vezes, irmãos, o amor faz aumentar quando tem algumas dificuldades e o casal passa junto, né? Então vamos lá. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. São coisas que às vezes faltam muito, né, irmãos? Ó, respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Às vezes falta, né? E aí o casamento vai esfriando. Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. Então tá aí a receita, né, irmão? São coisas que não é surpresa para nós, mas são coisas que a gente tem que aprender e atentar, né? Guardar na nossa mente. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual, ambos são iguais. E na vida a dois, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. Então tem obrigações distintas e específicas, irmãos. Um problema muito sério às vezes também é quando inverte os papéis. A mulher quer fazer o papel do homem, o homem quer fazer o papel da mulher, a mulher que manda no homem. Não é que o homem manda na mulher, né? Mas a Bíblia fala que é a questão que o homem é o cabeça e a mulher tem um papel de submissão. Já ensinamos o que é submissão, né? Submissão, irmãos, não é aquele negócio, eu mando e você obedece. Não é isso. Submissão é que o homem tem uma missão e a mulher está debaixo da mesma missão. É a submissão. Deu para entender, né? É igual um comandante de um quartel. O comandante comanda ali o exército, irmãos. Mas os soldados estão debaixo da mesma missão. Eles estão ali eles estão submissos ao seu comandante. Isso é uma submissão. Está debaixo da mesma missão. Não quer dizer que eles são adversários. Um manda, o outro obedece. Não é isso. Os irmãos já ouviram falar muito do feminismo, né? Feminismo parece ser uma coisa boa, né? Feminismo parece uma coisa bonitinha, o feminismo. Mas o feminismo, irmãos, é do diabo. Porque o feminismo quer botar a mulher contra o homem. E aonde que Deus ensinou isso? Que a mulher é contra o homem é contra a mulher, né? Então o feminismo quer botar os casais, o homem contra a mulher contra o homem, naquele pretexto de dizer que as mulheres hoje em dia não podem exercer a mesma função que o homem, ou que às vezes as mulheres são discriminadas, né? Eles inventam uma história até bonitinha por trás, mas na verdade, irmãos, o princípio do feminismo é botar o homem contra a mulher e a mulher contra o homem, é inverter os papéis. É inverter os papéis. Homem tem o papel de homem, mulher tem o papel de mulher. Quando isso inverte, começa a dar errado. Começa a dar errado porque foi um princípio estabelecido por Deus, irmãos. Hoje em dia o homem trabalha, a mulher também trabalha, mas isso nunca foi errado, porque Deus ele fez a mulher como ajudadora do homem. Então a questão de trabalho não é errado, né? Agora, por exemplo, tem funções que o homem exerce, até mesmo por causa do biotipo do homem, né? Do porte físico do homem, que a mulher não vai conseguir exercer também, né? Então, até pela estrutura física do homem também. Não é racismo, não é nada, né, meus irmãos? Agora tem coisas que as mulheres fazem também que o homem também não vai conseguir fazer. Não é verdade? Então são funções distintas, meus irmãos, mas não são funções que tem que conflitar umas com as outras. Não, pelo contrário.
tem que juntar, né, se unir para que uma ajude a outra, uma função ajude a outra. E o feminismo também, irmãos, o feminismo ele prega isso também, que a mulher ela pode assumir o papel do homem, né? E nós vemos que Deus ele deu papéis específicos nos princípios dele também, né, irmãos? Então tem isso. Tem funções, é claro que a mulher pode exercer a mesma função que o homem, né? Depende da função. Sim. Agora a questão do feminismo não é tanto assim a questão de profissional, né? Não é tanto questão de emprego, não. É outro princípio ali por trás, porque a questão de emprego, igual eu falei, tem empregos que a mulher pode exercer tranquilamente igual do homem, tem outros que já não tem como, né? Agora a questão do feminismo não é tanto profissional, mas é uma questão mesmo moral, questão espiritual, que nós sabemos que são princípios aí do mundão aí, que estão querendo se instalar. E nisso, irmãos, tá colocando o homem como inimigo da mulher, a mulher como inimigo do homem. É isso que a gente falou. Uma disputa, estamos colocando para disputar. A disputa. O princípio maior é esse mesmo, é que gera uma disputa. Não é verdade? É uma disputa. Quer dizer, Deus colocou os dois para andarem juntos, mas esses movimentos aí estão colocando eles para conflitar uns com os outros. Aí veja que quem quer desunir não é Deus, né? Satanás é que quer desunir. Então isso é muito perigoso, essas questões. Vamos lá. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais ali, né? A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, tratada pela Bíblia como algo digno. Então a questão sexual também, né, irmãos? Lá em Hebreus 13, versículo 4. Coloca aí, Pedro, eu pedi. Hebreus 13, 4. Vamos ler aqui, irmãos. É importante esse versículo. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Não pedi não, mas o Pedro vai botar aí. Pode colocar, Pedro. Olha só, irmãos, o que a palavra do Senhor vai dizer na carta aos Hebreus 13, 4. Diz assim, ó: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, sem mancha, né? Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Venerado, né? Santificado, respeitado, seja o leito e sem mácula, ou seja, sem manchas. Então, irmãos, o leito tem que ser sem mácula, mas tem que ser ativo. Deu para entender? Deu para entender, né? Não precisa explicar muito não. Tem que ser sem mácula, mas tem que ser ativo. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, carinho, respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Portanto, o casal que deseja que o seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Então, irmãos, regrada e sadia, né? O equilíbrio e também um bom senso em tudo. Uma coisa que nós falamos aqui, não, vamos falar no final, irmãos, as 7 principais causas do divórcio, nós vamos falar aqui no final. Eu vou ler o último subtópico para nós estarmos dando encerramento aqui. Casamento, uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente. Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Hillel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. Só uma coisa importante aqui, irmãos, que muitos teólogos, né, gastam muito tempo querendo ali achar, né, argumentos
que legalize ali, né, o divórcio, querendo dizer que o divórcio era legalizado, que o divórcio é permitido por Deus, é legalizado. Eles gastam muito tempo com isso, fazem muito exercício ali para provar isso. Por que no lugar de gastar tanto tempo assim para legalizar ali o divórcio, por que não gasta mais tempo, irmãos, pregando, ensinando para que os casais tenham uma vida abençoada, para que os casais sejam mais fiéis, mais amorosos, né? Por que não lutam com tanto afinco assim, irmãos, para que o casamento dure para sempre, né? Pelo contrário, gasta muito tempo querendo achar ali argumentos para o divórcio, né? Não precisa ser assim. A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel e por isso deixou claro que quanto ao divórcio não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão. Deu para entender, irmãos? Uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei permitia o divórcio, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Então o que Jesus falou lá em Mateus 19? Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério, ou seja, o divórcio significava legalizar o adultério. Jesus ele foi curto e grosso, não é verdade? Aqui diz, sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus, com suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente. Segundo o padrão divino do Éden, os dois serão uma só carne. Glória a Deus, irmãos. Então agora eu vou trazer aqui as 7 principais causas, irmãos. Hoje nós estamos passando um pouquinho. Eu já sabia que ia passar, irmãos, porque essa lição realmente ela é longa, mas é bênção, né, para as nossas vidas. Então, irmãos, as 7 principais causas de divórcio. Alguém quer arriscar qual é a primeira principal causa de divórcio? Alguém quer arriscar? Qual está em primeiro lugar? Oi? Financeiro, pastor Ivaldo, adultério. Qual a principal, irmãos? A principal é justamente o tema dessa lição, a infidelidade. A principal é a infidelidade. A segunda, aí sim, são as dívidas. Deixa eu só trazer um esboço aqui que eu fiz aqui para os irmãos. Trazer um esboço aqui mais detalhado. Ó. A primeira é a infidelidade. E começa aonde, irmãos? A infidelidade? Nas pequenas coisas. A infidelidade começa nas pequenas coisas. E depois, consequentemente, nas grandes coisas. Porque, igual eu falei, irmãos, as primeiras concessões, né? Um abismo chama o outro abismo. Muitas vezes começa com uma mensagenzinha ali de texto, né? Uma mensagenzinha. Quando vê que não, quando vai para o encontro. Então começa nas pequenas coisas e depois nas grandes. Irmãos, um princípio bíblico é: se nós formos fiéis a Deus, nós vamos ser fiéis ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, à nossa igreja, ao nosso pastor, ao nosso irmão, ao nosso patrão. Se formos fiéis a Deus, nós vamos ser fiéis também em todos os nossos relacionamentos. Tudo começa em temer a Deus. Segunda causa, as dívidas, descontrole financeiro e o consumismo. Descontrole, uma vida descontrolada, ou então também o consumismo, né? Sair comprando, gastando mais do que ganha. Isso também é uma das causas do divórcio. Terceira causa, vícios, as drogas, bebidas, jogos, pornografias e etc. Outros vícios aí. Quarta causa, incompatibilidade de gênero. As diferenças, como nós falamos aqui, né? As diferenças, a arrogância e o egoísmo. Falamos disso também, né? A arrogância, não querer dar o braço a torcer ali, e o egoísmo também, pensar só em si. É uma das causas, a quarta causa de separação também. Quinta causa, irmãos, essa é interessante, ó. Quinta causa de separação, de divórcio entre os casais, ingerência dos pais. Olha, ingerência dos pais. Quando os pais ficam ali dando pitaco em tudo, irmãos. A ingerência dos pais é quando os pais ficam dando pitaco em tudo. Por isso que a palavra de Deus falou: deixará o homem pai e mãe, vai construir sua família, se vira para lá. Não está dizendo que os filhos vão abandonar os pais, claro que não, né, irmãos? Os filhos vão cuidar dos pais, mas está dizendo que eles vão aprender ali a construir seu próprio lar, sua própria família, tomar suas próprias decisões, resolver seus próprios problemas. Isso é necessário ou não é, irmãos? Já pensou todo problema que eu tivesse, minha mãe fosse resolver para mim?
no meu casamento, né? Como que eu iria aprender a resolver minhas questões também? Então, ingerência dos pais. E aqui tem um exemplo, ó. Exemplo, sogra. Eita, olha, irmão, sogra. Tá aqui o exemplo, ó, sogra. Já pensou aquela sogra ali? É meu bebê. Não pode maltratar meu bebê. Então tá aqui, ó, sogra. Oi? É o contrário? É o contrário? Como? Ah, tá. Ah, é? Tá vendo? Cada família tem a sua particularidade aí, né? Então vamos lá, irmãos. Sexta principal causa do divórcio. Fim dos sonhos em comum. Olha, irmãos, fim dos sonhos em comum. O casal não pode parar de sonhar, né? Quem não sonha junto não consegue andar muito tempo junto. Tem um sonho da casa, do carro, de um lar feliz. Continue sonhando. Nunca pare de sonhar e sonhe junto com seu esposo e com a esposa. Sétima causa, irmãos, necessidades emocionais não satisfeitas. Olha, isso é sério. Necessidades emocionais não satisfeitas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Não fazer com que o outro se sinta amado. O marido não fazer com que a esposa se sinta amada, ou a esposa não fazer com que o marido se sinta amado, né? É necessário ali o afeto, o carinho, é necessário ali dar devida importância ao seu cônjuge, né, irmãos? E no final aqui, para completar, ó, tudo que não se cultiva, definha e morre. Tudo que não se cultiva, definha e morre. Então, irmãos, nós falamos aqui as principais causas e todos nós podemos fazer aqui uma análise, né? O que nós temos de positivo e o que nós temos de negativo no nosso casamento para nós melhorarmos a partir de hoje. Amém, meus irmãos? Foi algo resumido, né? Mas foi uma bênção do Senhor. Deixa eu ler a conclusão aqui para os irmãos. Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas a sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir,